A pergunta é: quem Deus usa? Muitas coisas são ditas a respeito de quem Deus usa. Quem são essas pessoas que Deus usa? Alguns dizem que Deus só usa aqueles que se santificam. Deus só usa o vaso que está limpo, que está sem rachadura nenhuma, sem problema algum. Deus só usa aqueles que estão preparados para serem usados por Deus. Deus usa aquele que ora em línguas, aquele que é fervoroso, aquele que é batizado no Espírito Santo. Não. Deus usa aquele que tem conhecimento, aquele que está estudando, aquele que conhece a história, que conhece a Bíblia, que conhece de homilética, de hermenêutica, que tem muito conhecimento. Este sim Deus usa. Deus usa somente homens. Somente homens. Deus não usa mulheres. Não. Deus usa as mulheres, mas aquelas mulheres que não cortam o cabelo. E muitas coisas então são ditas a respeito de quem são estes que são usados por Deus. Quem são esses que Deus usa? O que é necessário ter para ser usado por Deus? Alguns dizem que Deus só usa aqueles que guardam o sábado. Não, Deus só usa os pastores. Não, Deus só usa os anciãos. Não, Deus só usa os presbíteros. Deus só usa os líderes. Deus só usa os que são 12. Pronto, Deus só usa os que são 12. E muitas coisas então são ditas, como eu já disse aqui, a respeito de ser usado por Deus. E a pergunta é, na verdade, quem é realmente que Deus pode usar? Dentre todas essas pessoas, com todas essas características e crenças diferentes, a pergunta é: quem são esses que Deus pode usar? Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus usa quem Ele quer usar. Que Deus quer usar? Bem, eu estou num lugar bem propício para se falar a respeito disso, porque eu estou num ferro velho, também conhecido como sucata. Esse lugar é um lugar onde o que costuma ser lixo, costuma ser inútil, né? Que não tem mais valor algum, que não serve mais para nada, é vendido para cá. Mas por que alguém iria querer comprar essas coisas? Porque, na verdade, o material que está aqui, apesar de ser considerado como lixo, como sucata, como resto, como algo imprestável, ele acaba se tornando útil para alguma coisa. Existem pessoas que vêm aqui encontrar algo que elas precisam para uma determinada coisa, e aquele objeto que parece ser tão insignificante e tão inútil, ele acaba tendo uma utilidade para alguém. Isso provavelmente foi descartado por alguém, mas pode aparecer outra pessoa que virá até aqui e encontrará isso aqui, que está procurando justamente isso para resolver um determinado problema na sua vida. E o que isso tem a ver com o que eu estava falando a respeito de quem Deus usa? É porque estar num lugar como esse me faz refletir que Deus, ele deveria ser também chamado, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que foi chamado de Rei dos Judeus, ele poderia, com todo respeito, também ser chamado de Rei do Ferro Velho. Porque Deus é mestre em pegar algo que é inútil, algo que aparentemente não tem valor algum, e fazer com que este objeto se torne um objeto tão precioso e tão útil para uma determinada obra que ele precisa. Há algum tempo atrás eu estive neste lugar, neste ferro velho, encontrando algumas peças que eu precisei para uma demonstração que nós íamos fazer, uma ilustração dentro de uma pregação. Nós fizemos uma rede chamada Novos Jogos Mortais, onde para aquela rede nós precisávamos construir uma armadilha que seria a ilustração da armadilha do diabo na vida de algumas pessoas, na vida de alguns jovens. E para essa ilustração, este foi o local onde nós encontramos as peças para montarmos essa armadilha que foi usada ali, naquele dia, naquela pregação, naquele momento. Então, aqueles objetos que foram encontrados aqui, que seriam tão inúteis, que estariam jogados aqui, que estavam jogados aqui, na verdade eles passaram a ter para nós uma grande utilidade, porque eles serviram como ferramentas naquele dia para algo que nós estávamos precisando. E o que eu quero levar você a refletir hoje é porque, na verdade, Deus, Ele usa quem Ele quiser, o que Ele quiser. Na verdade, se nós formos parar para observarmos, Deus pode usar aquilo que a gente nem imagina. Aquilo que é só uma sucata, aquilo que é só um ferro velho, aquilo que é algo que talvez para muitas pessoas não tem valor nenhum, nas mãos do Senhor, ela pode se tornar algo muito precioso para uma determinada missão que Ele deseja. Isso me faz parar para refletir e me lembrar da história de um homem chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos maiores autores cristãos da história da humanidade. Nos Estados Unidos,
Hernandes, ele é conhecido como um grande ícone dentro da literatura americana, um homem que escreveu muitas obras, que foi considerado um grande teólogo, dono de grandes obras literárias e que é autor, inclusive, de uma obra que é muito conhecida nossa por causa da série de filmes que estão fazendo, que são as Crônicas de Nárnia. O autor das Crônicas de Nárnia, o autor de todas essas coisas que eu tenho falado, esse homem chamado C.S. Lewis, ele foi ganho para Jesus, ele foi evangelizado por alguém que, na verdade, seria muito estranho dizer que Deus poderia usá-lo. Na verdade, C.S. Lewis era um homem ateu, um homem que não seguia a fé cristã, que não acreditava na fé cristã, que não acreditava no Senhor. E C.S. Lewis era um aluno de Oxford, muito dedicado, dentro do ateísmo ali, com todos os seus questionamentos. E um dos seus maiores influenciadores, chamado de T.D. Weldon, esse homem, esse autor, era considerado um grande zombador de toda fé, um grande zombador de todas as crenças, um homem completamente ateu, que não tinha fé em nada, que não acreditava em Deus, enfim. Esse homem, considerado esse grande zombador, uma vez ele fez um simples comentário, e esse simples comentário foi suficiente para que C.S. Lewis se despertasse para o Senhor Jesus. T.D. Weldon, ele disse assim: inebriante, esse assunto do Deus que morreu, ele parece até que foi verdade, ele parece até real, essa história realmente parece até verdadeira, e algo que ele comentou nesse sentido fez com que C.S. Lewis se despertasse para Jesus e começasse a procurar saber a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e ali C.S. Lewis entregou a vida dele a Jesus e se tornou um dos maiores autores cristãos da história da humanidade. Por que isso? Por causa de um comentário de um ateu. Quem Deus usou? Um ateu. O que eu estou querendo dizer para você? Deus usa quem Ele quiser usar. E isso é algo muito intrigante, na verdade. Porque se você for parar para pensar, num lugar como esse, onde tantos objetos, que parecem ser insignificantes para tantas pessoas, mas podem se tornar, como eu falei aqui, tão úteis na vida de outras pessoas, Deus é assim. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pode escolher usar aquilo que você nem imagina para fazer uma grande obra. Ele escolheu usar aquele homem que ninguém nem imaginava para usar um simples comentário dele para fazer com que C.S. Lewis se achegasse ao Senhor. E nós lemos na Bíblia que Deus usou Pilatos para colocar uma inscrição sobre a cabeça de Jesus naquela cruz. E Max Lucado fala a respeito disso. Max Lucado, um dos maiores autores cristãos também da nossa época, ele fala sobre a forma como Deus usou Pilatos. Alguém que talvez, se você fosse escolher naquela época e dizer assim, quem Deus poderia usar de todas aquelas pessoas que existiam, Pilatos talvez seria um dos últimos que você diria que Deus usaria, mas Deus usou Pilatos para colocar uma inscrição sobre a cabeça de Jesus, dizendo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E ele colocou aquilo ali em várias linguagens. Ele colocou aquilo no grego, ele colocou aquilo no hebraico, ele colocou aquilo ali no latim. As línguas da época, a língua da cultura, que era o grego da Grécia, a língua dos romanos, que era o latim, a língua do governo, a língua das leis, e a língua também, o hebraico, a língua da religião, a língua dos homens de Deus. E ali Deus usou, através de Pilatos, as três linguagens, todas as linguagens possíveis ali naquele momento, para poder anunciar Jesus Cristo como Rei. E aquela inscrição sobre Jesus, ela foi suficiente para que um ladrão que estava crucificado do lado de Jesus, Max Lucado falando a respeito disso, ele fala que aquilo foi suficiente para que aquele ladrão olhasse, lendo ali que Jesus era o Rei. Aquele ladrão reconheceu então em Jesus o Rei e pediu que aquele Rei se lembrasse dele quando ele entrasse no seu reino. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquela inscrição foi usada por Deus para salvar a vida daquele ladrão. E quem Deus usou? Deus usou Pilatos. E qual linguagem que Deus usou? Deus usou todas as linguagens possíveis, porque Deus é assim. Deus pode usar quem Ele quiser. Ele pode usar quem você menos espera. Ele pode usar um filme. Ele pode usar um autor que você nem imaginaria. Ele pode usar um grande zombador. Ele pode usar o YouTube, como talvez Ele está usando nessa hora, através desse vídeo. Quantas pessoas podem estar vendo isso agora e entendendo essa mensagem, ouvindo as mensagens de Deus? Quantas pessoas Deus pode usar? Quantas coisas Deus pode usar? Deus, na verdade, pode usar quem Ele quiser, porque Ele é o Rei de todo ferro velho. Ele é o Rei do ferro velho.
velho. Ele decide olhar aquilo que para muitos é só um ferro velho, é algo imprestável, que não serve para nada, e Deus resolve fazer isso um instrumento seu. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus, o rei do ferro velho, encontrou em mim. Sabe quem eu era? Na verdade eu era uma peça jogada, como muitas que estão aqui, que talvez não teria valor para ninguém, que talvez estaria aqui, né, sendo consumido pela ferrugem, jogado, sem utilidade alguma. Mas um dia Deus entrou num lugar como esse, e Ele olhou para aquela peça, e Ele falou: essa peça aqui, ela tem tudo a ver com a obra que eu quero fazer. E talvez alguém diria: não, mas essa peça é desprezível, o dono trouxe e vendeu aí, jogou aí, porque na verdade não servia para nada, não tinha valor nenhum. Na verdade ele nem vendeu, ele fez para jogar aqui, porque não prestava para nada. E Deus olhou aquela peça, e Ele disse assim: não, isso aqui para mim é muito precioso. Essa peça ela vai ser muito útil numa grande obra que eu tenho a fazer. E ali Ele pegou aquela peça e Ele se tornou na vida de alguém que hoje Ele tem usado da forma que Ele quer usar. O que eu quero dizer para você hoje, através dessa mensagem, é que talvez você é uma peça jogada no meio de um ferro velho. Talvez para muitos você não tenha valor algum. Talvez para muitos você seja insignificante. Mas Deus não olha para você dessa forma. Ele entra dentro desse ferro velho. Ele que é o rei do ferro velho. E Ele procura ali uma peça que Ele precisa para uma obra que Ele quer realizar. E você é a peça exata que Ele precisa para encaixar naquela obra. Ele vai procurar, e quando Ele encontrar você, por mais insignificante que você pareça ser jogado em um canto de um local como esse, Ele vai encontrar você e vai dizer: aqui está a peça que eu procurava. Aqui está a peça que eu preciso para completar a minha missão. Não poderia ser outra peça. É essa peça que eu preciso. É essa peça que eu vou usar. Deus usa quem Ele quiser usar. E nós vamos nos surpreender muito com Deus. Sempre. Porque nós vamos ver Deus usando coisas que a gente nem imagina, para poder anunciar ao mundo o tamanho do seu amor. Como disse Max Lucado no seu livro, ele escolheu os cravos que eu citei aqui. Quando Deus colocou aquela placa sobre Jesus, Ele estava mostrando ali para o mundo inteiro que Ele vai usar a linguagem que for preciso e quem for preciso para anunciar o seu amor a esse mundo, para anunciar Jesus a este mundo, para anunciar que Jesus Cristo é o Rei. Ele vai usar o que for preciso. E eu quero dizer para você, eu quero te apresentar o Rei do ferro velho. Não importa quem é a rainha da sucata, não importa quem é o rei do lixo lá na novela. Eu quero dizer para você que eu conheci o rei do ferro velho, aquele que tem o poder de transformar aquilo que é útil e aquilo que é jogado num lugar como esse em uma peça preciosa para uma grande obra que Ele tem para fazer. E eu quero dizer para você que por mais insignificante que você se ache, por mais que você se veja talvez uma peça jogada aqui num lugar, como eu falei, que está escondida, que ninguém está olhando para ela, eu quero dizer que o rei do ferro velho, Ele conhece você e Ele sabe que você é a peça que Ele precisa para usar na obra dele. Que Deus possa abençoar você e que você possa ser encontrado pelo Senhor, jogado aonde você estiver, que Ele possa te encontrar, pegar você e transformar você numa peça que terá um grande valor numa obra que Ele tem a fazer. E muitos verão e nem acreditarão e dirão assim: meu Deus, mas quem diria que aquela peça poderia se tornar tudo isso? Pois é isso que Deus vai fazer através da minha vida e da sua, porque Ele é o rei do ferro velho e nós somos o ferro velho, jogados por aí, que seremos usados por Ele para nos tornarmos verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. Então, que Deus possa usar você, não porque você é bom, não porque você é melhor, mas justamente por você ser essa peça que Ele precisa para completar a obra dele. Que Deus te abençoe todos os dias, em nome de Jesus. Amém.